Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Sextamos, então vamos olhar aí um pouquinho para cenário corporativo, econômico e também político que acabam afetando aí o nosso dia a dia e trazendo as perspectivas aí para o dia de hoje, juntamente aí com os pontos que podem impactar o mercado aí nos próximos dias também. Como já dissemos, sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo em PDF também de forma gratuita todos os dias antes das 7 horas da manhã. Solicita aqui nos comentários ou no @francescwagner lá no Instagram e você recebe também esse acesso aí para poder continuar e acessar essas informações a qualquer momento do dia. Ontem, dia 14, tivemos aí mais um dia em que o índice Ibovespa acabou se descolando das principais bolsas globais. No dia 13, aí, quarta-feira, o descolamento foi positivo, enquanto as altas nas bolsas globais foram amenas. Tivemos alta acima de 1% aqui no índice Ibovespa, mas ontem o cenário foi diferente, enquanto as bolsas globais fecharam em alta, tivemos leve queda aí no índice Ibovespa, principalmente aí com os investidores estrangeiros, principalmente, com um olhar muito mais forte aí para o exterior, num momento aí em que Estados Unidos e Europa também divulgam aí balanços das principais empresas listadas nas bolsas, das grandes empresas, e o olhar aí para esse cenário positivo, esses ganhos aí nas bolsas europeias e também nas empresas aí listadas nas bolsas norte-americanas, faz com que haja um olhar mais forte aí para o exterior, além de outros problemas internos que nós já conhecemos aí do Brasil. Outro ponto aí ressaltado é o vencimento das opções que acontece aí no dia de hoje, né? E também acabaram aí afetando aí o mercado no dia de ontem. Por isso aí tivemos basicamente esse descolamento. Ontem também tivemos o indicador de volume de serviços, que cresceu aqui no país acima da expectativa e acompanha também os investidores aí, o olhar aí para a PEC dos precatórios, CPI da Covid, o ICMS dos combustíveis, que é um ponto aí que também está bem na tônica do momento, juntamente com outros detalhes aí, como fala sobre privatização da Petrobras novamente, que acabaram impactando o mercado no dia de ontem. Já olhando para exterior, ontem foi um dia de divulgação dos pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Os pedidos aí vieram novamente abaixo aí do que era a expectativa, isso também reforçando as falas aí e a ata do FOMC de retirada de estímulos aí provavelmente já a partir do mês de novembro lá nos Estados Unidos e mostrando essa retomada econômica. Outro indicador importante aí que pesou no cenário norte-americano no dia de ontem foi o IPP, Índice de Preços ao Produtor, lembrando aí que a economia norte-americana sofre com uma inflação recorde, mas o índice de preços ao produtor veio um pouco abaixo do que era a expectativa, também dando um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Na Europa aí, o dia também foi de altas, mesmo aí com um momento aí de fortes altas aí no preço do petróleo e também do gás natural, em um momento em que a inflação tem pesado bastante também no velho continente, mas o bom humor dos mercados aí
trouxe também altas de forma geral aí, com a divulgação de balanços também que acontece aí das empresas europeias. Olhando aí para a questão da Ásia, tivemos poucas movimentações, mas o mercado ainda fica de olho nos possíveis calotes aí das incorporadoras na China e o bom momento aí em relação à questão de inflação na Ásia e principalmente na China, que ela esteve um pouco menor do que o esperado. Isso também traz um pouco mais de tranquilidade para a retomada econômica e outros ganhos aí no mercado asiático e no restante dos mercados globais. Olhando aí para números de forma geral, tivemos então no dia de ontem o índice Bovespa aí caindo 0,24%, chegando aí aos 113.185 pontos, com nova intervenção do Banco Central brasileiro também, o dólar aí lateralizou basicamente, uma alta de 0,07% a R$ 5,51, e olhando aí para as bolsas norte-americanas, tivemos aí Nasdaq subindo forte 1,73% a 14.823 pontos, S&P 500 subindo 1,71% a 4.438 pontos e Dow Jones subindo 1,56%, chegando aos 34.912 pontos, fechamento das bolsas na América no dia de ontem. Já olhando para a Europa, tivemos aí uma queda no euro, que chegou aos 6,40, uma queda de 0,36%. E olhando para as bolsas, também tivemos um bom cenário. O DAX na Alemanha subiu 1,40% a 15.462 pontos. O CAC na França teve uma alta de 1,33%, chegando aí aos 6.685 pontos. E no Reino Unido a alta foi um pouco mais tímida, de 0,92% a 7.207 pontos. Como já tínhamos falado no fechamento de ontem aqui do nosso Morning Call, na Ásia tivemos China fechando aí com 0,08% de queda, lateralizando a 14.341 pontos, enquanto o Japão aí recuperava-se um pouco das últimas quedas, subindo 1,46% a 28.550 pontos. Olhando aí um pouquinho para cenário de cripto, tivemos aí no dia de ontem o Bitcoin subindo 1,26% e o Ethereum com alta de 5,51%. Cenário aí de petróleo futuro, né? Voltamos aí a ter novas altas, inclusive com perspectiva aí de continuidade nessas altas aí no dia de hoje, por aumento da demanda. O Brent ontem fechou então a cotação futura aí a $83,11 e o WTI fechou aí a cotação a $81,45, WTI chegando aí a patamares que não víamos também há muitos anos. Olhando aí para o índice do medo, o famoso índice do medo, né? S&P 500 VIX, que mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, ele ontem caiu novamente em 9,55%, após altas que tivemos aí nas últimas semanas, onde havia incertezas aí sobre os próximos passos do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, e agora volta a tranquilizar com o bom momento também de divulgação de resultados das empresas e dos grandes bancos aí, como acontece nos Estados Unidos aí nessa semana. O índice então fechou ontem a 16,86%, dando maior tranquilidade aí para investidores. Olhando aí para metais futuro, também temos aí evoluções nesse sentido. O ouro aí utilizado também como reserva de valor em diversos momentos, chegando a $1.796,70. Alumínio futuro aí chegando a cotação já de $3.136,50 a tonelada. E o ferro refinado aí ficando na casa dos $122,83. Ontem aí tivemos também no mercado, na bolsa de Dalian na China, redução aí nos preços da commodity, do minério de ferro, que acaba impactando aí também nessa negociação futura e nessa volatilidade da moeda. Olhando para as principais altas do índice Ibovespa, ontem aí nós tivemos
As principais altas aí por conta de Banco Inter novamente, BID4, as ações preferenciais, chegando aí a R$ 17,38, com alta de 5,52%. BID11, as ações Units, né, que devem ser a partir de 2022 negociadas somente nos Estados Unidos e aqui para nós somente como BDRs, subindo ontem 5,16% e voltando à casa dos R$ 50,90. Também quem subiu forte ontem foi Prio 3, PetroRio, que subiu 4,45%, chegando aí aos R$ 28,15. Bpan 4, Banco Pan também vivendo bom momento aí nas últimas semanas, subindo 4,41%, retomando aí quedas das semanas dos dias anteriores e chegando aos R$ 16,56. LWSA3, Local Web, há algum tempo não aparecia entre as principais altas aí, subindo ontem 2,85% a R$ 22,34. Olhando já para as baixas, tivemos Melios, que é Cash 3, ontem caindo 4,97% a R$ 5,16. EZTC3, Ezetec aí caindo 2,83% a R$ 24,01. Também tivemos aí BRFS3, Brasil Foods, aí caindo 2,79 a R$ 25,69. Via 3, né, o novo ticker aí de Via Varejo, que não é mais Vevar 3, é só Via, caindo 2,55% e voltando aí ao patamar de R$ 8,00 as ações. E MGLU3 Magazine Luiza, que caiu 2,27% e fechou a cotação de ontem aí a R$ 14,17. Esses foram aí os principais pontos de alta e de baixa nas ações que compõem o índice Ibovespa no dia de ontem, dia 14. Hoje aí vale a pena ficar de olho na divulgação do índice IBCBR aqui no Brasil. O índice IBCBR é uma prévia do PIB, então em um momento em que se discute bastante essa evolução do PIB para o final do ano e ano seguinte, importante ficar de olho nessa divulgação da prévia do PIB, que é o IBCBR. Essa semana ainda falamos aqui sobre o ministro Paulo Guedes reforçando aí que os especialistas, os economistas aí que projetam Boletim Focus serão surpreendidos aí com o crescimento do país ainda esse ano e no próximo, então vale a pena ficar de olho nesse indicador. Já no exterior, alguns indicadores aí que vale a pena ficar de olho no dia de hoje é o índice de preços ao consumidor na França, o IPC na França, balança comercial aí da zona do euro, temos hoje, vendas no varejo lá nos Estados Unidos e discurso aí de membros do FOMC, né, basicamente aí complementando algumas informações aí que já foram repassadas, principalmente aí na ata divulgada na quarta-feira. Olhando agora para os aspectos, os pontos que podem movimentar o mercado financeiro hoje e nos próximos dias, principalmente aí no setor político, aí alguns pontos aí que são preponderantes e podem afetar o mercado financeiro aí por conta das incertezas aí que acontecem no país. Essa semana aí, já há alguns dias, mas essa semana tivemos a aprovação na Câmara aí, das mudanças no ICMS dos combustíveis, né? Isso aconteceu aí anteontem à noite, divulgamos ontem pela manhã aqui no nosso Morning Call. Inicialmente aí o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco disse que se realmente for viável, ela será bem aceita e obviamente também existe aí um apoio do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse tipo de projeto, ele que já vem criticando aí o ICMS dos combustíveis, né, em relação aos estados há algum tempo, mas especialistas políticos aí dizem que o processo aí deve ter dificuldades, a lei aí deve ter dificuldades aí para passar no Senado, né? Lembrando, a ideia principal aí é que se pegue a média dos últimos 2 anos aí de cobrança de ICMS aí dos combustíveis, né? O preço médio, e faça essa cobrança aí a partir desse novo prisma para reduzir então o preço final dos combustíveis. Alguns pontos aí que tem pesado bastante, especialistas dizem aí que o novo reajuste aí de combustíveis da Petrobras pode aí basicamente matar toda a mudança aí feita nesse sentido, e
Também temos um outro ponto aí que é as críticas de especialistas, equipe econômica e governadores em relação à arrecadação. Os governadores aí teriam aí cerca de 24 bilhões de reais a menos de arrecadação por ano com essa mudança e obviamente aí a bancada aí dos governadores, os estados irão cobrar os seus representantes lá no Senado para segurar talvez aí essa proposta de mudanças no ICMS. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas esse é um ponto importante para ficar de olho aí hoje e nos próximos dias. A PEC dos precatórios também aí que existe toda uma expectativa de que ela seja votada essa semana ou mais tardar início da próxima, principalmente aí com o olhar para o orçamento de 2022, visto aí que tem um peso muito grande aí os valores a serem pagos aí em precatórios, e aí por isso se trabalha aí com uma perspectiva de mudar a forma aí de cálculo e possibilitar aí o parcelamento aí desses precatórios, como já falamos aqui durante outros dias. O ministro do STF, o Edson Fachin, nega que ele tenha pedido aí para suspender o pagamento dos precatórios e disse que aguarda aí o andamento, principalmente aí da proposta na Câmara e no Senado, para, se for necessário, fazer algum tipo de intervenção. E a mudança aí na proposta, né, como foi feita aí pelo relator da PEC, e falamos sobre isso no dia de ontem, ela prevê não só esse parcelamento, mas como limitar a quantidade de precatórios aprovadas aí pelo Judiciário nos próximos anos. Essa mudança aí, ela pode postergar, prorrogar, então, o pagamento aí de até 347 bilhões de reais até 2030. Obviamente, num primeiro momento, é interessante esse prorrogamento aí, mas tem desdobramentos em relação a isso, as pessoas aí que teriam os precatórios a receber, pessoas, empresas, etc., mas também aí uma dívida que acaba sendo jogado para outros governos, e isso também pode impactar bastante aí, pode ter mudanças em relação a isso, e aí muda a questão do orçamento 2022 e automaticamente um peso maior aí sobre o mercado financeiro. O Senado também aprovou no dia de ontem, e agora a proposta volta para a Câmara, as mudanças no Código Florestal, onde as edificações existentes aí já próximas às margens de rio, né, até o mês de abril de 2021, onde foi feita a proposta, elas serão mantidas a princípio em seus locais, né, não haverá nenhum tipo de retirada. Lembrando, a legislação atual ela cobra aí que exista aí pelo menos 15 metros de cada lado aí de margem, de espaço aí sem construções, sem nada, nos leitos de rio. E a proposta também em alguns locais é de que isso aumente aí até mesmo para 30 metros, para dar aí também uma maior qualidade de vida e uma preservação maior a leitos de rios também. Mas essas mudanças então mantêm as edificações que já existem e principalmente uma regra de que os municípios irão definir as regras de preservação nas margens dos rios para os próximos anos, ou seja, se essa margem aí será respeitada a 15, 30 metros ou outras mudanças específicas serão definidas pelos municípios. Essa aí é a mudança aí no Código Florestal aprovada ontem também no Senado. O presidente Jair Bolsonaro aí disse que a bandeira tarifária de energia voltará ao normal. Lembrando, nós já estamos aí há diversos meses utilizando a bandeira vermelha, depois bandeira vermelha 2, a bandeira de escassez que foi criada aí por conta da crise hídrica. Ontem falávamos aqui também que o Ministério de Minas e Energia reforça que mesmo a bandeira de escassez, que ela é mais alta do que a bandeira 2, ela não é o suficiente para cobrir os custos aí do aumento aí de uso de termoelétricas, juntamente com o preço dos combustíveis, que está mais caro e acaba demandando maior gasto. Esse era o cenário apresentado ontem pelo Ministério de Minas e Energia, e em discurso aí no dia de ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro disse que irá forçar então voltar à bandeira normal a partir do mês que vem. Aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos, pois a tendência é que haja um descasamento, né? Você já tem um valor aí que não consegue
cobrir as despesas e você ainda vai reduzir esse valor, então podemos aí também ter desdobramentos nesse sentido, mas obviamente vale a pena ficar de olho, visto também que a energia elétrica é um dos principais pontos aí que tem pressionado a inflação e prejudicado aí as famílias de menor renda. O Arthur Lira, presidente da Câmara, ele promete aí verificar uma ação na Câmara e talvez até envolver o próprio CAD, né, em relação a isso, sobre o monopólio do gás pela Petrobras. Arthur Lira, o próprio presidente Jair Bolsonaro ontem também falaram em possibilidades aí de privatização da Petrobras e agora novos desdobramentos aí que também continuam a partir desse aumento do preço de gás e do preço de combustíveis e essas medidas mais populistas agora se aproximando aí do período eleitoral 2022 começam a ficar mais latentes e podem aí também trazer aí consequências para o mercado financeiro que acaba se preocupando aí os investidores nacionais e estrangeiros com toda essa mudança. Olhando um pouquinho já para essa questão econômica, os investidores de forma geral aí voltam a se preocupar com o risco fiscal brasileiro e essas disputas políticas também, como falávamos anteriormente, em um momento em que muitas medidas populistas aí começam a ser promulgadas e tentadas levar aí como lei aí para os próximos anos, no intuito também já de pensar nas eleições presidenciais 2022. Além disso, a questão de orçamento, PEC dos precatórios e outros pontos aí que acabam afetando, começam a trazer mais desconfiança aí para o investidor, principalmente o investidor estrangeiro. E lembrando, quando há uma desconfiança maior, ou você tem que pagar uma taxa de juros maior para que compense esse risco, mas ainda assim muitos investidores acabam abandonando aí as suas posições e levando seu recurso aí para locais, para países aí que tenham um menor risco aí de calote, então vale a pena também ficar de olho nesse sentido, lembrando ainda que continuamos aí com forte pressão também em relação à questão da inflação, principalmente aí o aumento aí no setor de serviços, que também pode inflacionar essa questão aí, como já falamos aqui há diversos meses, diversas semanas. O Banco Central aí reforça que as ações para conter o dólar que foram feitas aí nos últimos dias, né, não mudam o perfil, a forma de atuação frente à moeda norte-americana, foram ações pontuais feitas aí pelo Banco Central e que ele não pretende de agora em diante aí alterar o nível do dólar frente ao real. Então não devemos ter grandes mudanças nesse sentido, apesar aí do próprio ministro Paulo Guedes em diversos momentos falar aí que o dólar deveria estar numa situação bem mais confortável aí para o Brasil em relação à paridade monetária, mas o cenário político que acaba afetando bastante essa questão e o Banco Central mostrando então que não pretende fazer grandes movimentos para reduzir então o dólar aí nos próximos meses. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas lembrando que todo esse movimento ele ainda favorece a questão aí de exportações, o que reduz aí a quantidade de insumos, né, para a venda no mercado interno, causando mais escassez e aumento de preços, aumento da inflação, e também o dólar mais alto, ele pesa na questão das importações, como é o próprio caso dos combustíveis, e aí temos também essa paridade monetária aí afetada, pesando no bolso aí do consumidor final, já com aumento aí nos combustíveis, como vimos aí durante todo o ano. Após diversas cobranças dos bancos, né, as principais instituições financeiras do país, os grandes bancos aí cobram aí que as fintechs e os bancos digitais aí sejam regulados e tenham as mesmas regras aí que os bancos normais, que os grandes bancos. Alguns desses pontos aí não são levados em conta pelo Banco Central ultimamente, mas um ponto em que o Banco Central pode alterar a regra em breve para as fintechs em relação aí às tarifas de cartões pré-pagos, a movimentação entre elas, né? Você utiliza o cartão numa maquininha de outra instituição e o custo aí para o repasse do dinheiro ele é maior do que o cobrado por instituições financeiras normais. A cobrança aí principalmente de algumas empresas voltadas à área de adquirência, né, que são os cartões de crédito, as maquininhas. Inclusive aí
A Getnet entrou com ação aí contra a Nubank e outras empresas justamente aí por conta dessas tarifas mais altas do que o normal, né? Do que aquilo que é cobrado normalmente por outras instituições, e o Banco Central então pode começar a mexer também nessas regras em relação às fintechs. Isso pode movimentar o mercado financeiro, lembrando aí que já temos um forte movimento aí de fintechs, de bancos digitais que cresceram bastante, inclusive aí tomando espaço aí de grandes instituições financeiras, e óbvio com uma regulamentação mais forte nesse sentido, pode haver mudanças nesse mercado também. A crise energética aí que já falávamos aí há bastante tempo, né, no mundo, tem forçado aí um maior preço aí do petróleo, né? E com a OPEP mantendo a perspectiva de produção de petróleo em 400 mil barris de petróleo dia, descasa a questão de oferta e demanda, e a perspectiva é de novos aumentos aí no preço do petróleo, que hoje também já vem sendo negociada em alta de quase 1% nessas primeiras horas do dia. A questão da crise energética e também paralisação de fábricas, que também acontece em alguns momentos lá na China, também tem deixado mais caro componentes aí para energia solar, que apesar de termos um mercado bem aquecido nesse momento aqui no país, temos aí um aumento então desses preços de insumos que acabam vindo da China, e toda a crise energética, além de crise na questão de transporte, tem tornado mais caro também os investimentos aí para energia solar, algo que os brasileiros estavam buscando aí para fugir um pouco também da conta mais alta de luz aí por conta da crise hídrica aqui no país. Tudo isso, obviamente, acaba impactando diretamente no bolso do consumidor final e impacta também no mercado financeiro como um todo. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, ontem aí foi divulgado que a rede Assaí comprou as 71 lojas do grupo Pão de Açúcar, né, as lojas do Extra, o hipermercado Extra aí do grupo Pão de Açúcar, que não atuará mais agora no segmento de hipermercados. A perspectiva aí é que essa mudança aí das lojas aí para o grupo Assaí, para a rede Assaí, do Extra, né, ocorra já no início de 2022, e existe aí uma perspectiva de forte aumento das receitas, principalmente aí era um problema do grupo Pão de Açúcar, que não conseguia atender públicos do mercado digital e perdeu bastante espaço também, até por segmento de clientes que acabava atendendo e pelo aumento aí no preço dos alimentos, como ocorreu no último ano, né, por conta da pandemia e da falta de insumos aí que tínhamos também. Já falamos algumas vezes aí de grandes redes perdendo espaço aí para atacadistas, aí, como é o caso da rede Assaí. Então se planeja aí uma receita aí quase triplicando a receita atual do grupo das lojas do Extra, né, assim que forem assumidas aí pela rede Assaí, e isso pode movimentar outros mercados. Lembrando, essa semana também falávamos aí sobre a desistência aí da negociação do Carrefour, que também havia uma proposta aí de compra aí por outra rede lá da França. Continuando aqui o varejo, né, que olha aí para o quarto trimestre, já um quarto trimestre onde se espera aí talvez uma rentabilidade menor, uma valorização menor aí das empresas que divulgaram balanços no quarto trimestre, assim como já falamos aqui, e o varejo aí que tem sofrido bastante aí também por conta do aumento de preços e a própria crise aí da pandemia, que deixou as pessoas com uma receita menor e comprando menos. Agora ele foca já na Black Friday, que acontece lá no dia 26 de novembro, aí para reforçar as receitas desse ano. Então também vale a pena ficar de olho nesse movimento aí, que pode também acelerar as vendas aí no varejo brasileiro. A Latam, aí, que no ano passado pediu a recuperação judicial, agora pede mais prazo aí também para apresentar o plano de recuperação e pagamento aos credores, aqui principalmente o cronograma de pagamento aí aos credores. Então também é um ponto aí, olhando para esse setor de companhias aéreas,
que vale a pena ficar de olho, principalmente em um momento em que nós já tivemos aí no ano um forte aumento aí no preço das passagens aéreas e também a oferta e demanda ficando mais próxima nesse sentido também. O crescimento aí de voos acima dos 150% aí nos últimos meses para as principais companhias aéreas tem reforçado também o setor, então vale a pena ficar de olho em tudo que acontece nesse setor também. Com a alta dos combustíveis, as ações da Petrobras aí chegam aí novamente ao patamar dos R$ 30, a maior valorização desde 2008, e especialistas aí projetam um maior pagamento de dividendos também por conta aí do preço mais alto dos combustíveis. Lembrando, não só a Petrobras, existem outras empresas do setor que têm se valorizado e se beneficiado bastante também dessa alta no preço dos combustíveis, e aqui não trazemos nunca recomendação de compra ou venda, mas apenas notícias que podem impactar o mercado como um todo. Já são 6h21 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercados nessa sexta-feira, nós temos aí na China as bolsas fechadas desde as 5h30 da manhã, a bolsa chinesa subiu 0,52% a 14.415 pontos, após aí quedas uma lateralização negativa no dia de ontem, mas o bom momento, e principalmente olhando para a Ásia aí, um menor impacto da inflação, né, ou um menor receio em relação à inflação, tem deixado os mercados asiáticos mais otimistas, aonde também temos a bolsa Nikkei no Japão já fechada desde as 3 horas da manhã e fechando em forte alta de 1,81% a 29.068 pontos, recuperando aí as quedas das últimas semanas, como falávamos anteriormente, olhando muito para esse novo cenário. Restante das bolsas globais aí também com perspectiva de alta nessa manhã. Obviamente, como a gente sempre ressalta, o mercado é soberano e indicadores, notícias aí do dia a dia podem mudar toda essa perspectiva. Mas nesse momento aí nós temos as principais bolsas globais em perspectiva de alta. Na Europa temos o DAX na Alemanha subindo 0,30%, temos o CAC na França também subindo 0,30% e no Reino Unido a alta é de 0,20% aí nesse momento, 6h22 da manhã. Pré-market dos Estados Unidos também seguindo a mesma perspectiva. Temos aí Dow Jones subindo 0,35, S&P 500 subindo 0,25 e Nasdaq subindo 0,20, projetando aí novas altas após altas fortes no dia de ontem, né? E continuamos também aí com a divulgação de balanços na Europa e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos essa é a semana aí dos grandes bancos, então vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos, mas uma boa perspectiva. Índice Bovespa aí, por via de regra, deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, assim como tivemos descolamento no dia de ontem, o receio político e receio fiscal também pode aí impactar e talvez trazer um descolamento, ou até mesmo aí outros aspectos e outras decisões durante o dia podem potencializar o resultado do índice Ibovespa. Aguardamos o que acontecerá aí no nosso dia a dia. Nos vemos novamente na segunda-feira para falar de tudo que aconteceu aqui no Brasil e no mundo no dia de hoje. Desejo aí um bom final de semana, bons negócios e até segunda. Tchau, tchau.